Conhecendo a palavra para sermos transformados pelo poder de Deus. E hoje lendo em Mateus capítulo 11, o versículo 11. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Estamos no segundo ano do ministério de Jesus. Este é um ano de grande popularidade. João Batista envia mensageiros a Jesus. Os textos se encontram em Mateus capítulo 11, o versículo 2 a 19, e Lucas capítulo 7, verso 18 a 35. Devemos nos lembrar que Jesus exercia seu ministério na Judéia, quando soube da prisão de João. Desde então, deslocou-se para Galiléia. Isto aconteceu no início deste segundo ano. Está em Marcos capítulo 1, o versículo 14. João chamou 2 de seus discípulos na prisão e os enviou a Jesus com a seguinte pergunta. Está em Lucas capítulo 7, o versículo 19. És tu aquele que estava por vir, ou havemos de esperar outro? É difícil compreender a pergunta de João, visto ele próprio ter dado testemunho de Jesus de ser ele o Filho de Deus. Está em João capítulo 1, o versículo 34. De ser o Cordeiro de Deus. João 1, 29. E de ser o noivo. João 3, 29. João batizara Jesus quando vira o Espírito de Deus descer sobre ele e ouvira a voz de Deus vinda do céu. Está em Lucas, capítulo 3, o versículo 22. João dissera que o Espírito descer do céu era para ele o sinal dado por Deus, de ser Jesus aquele a quem batiza com o Espírito Santo. Está em João, capítulo 1, o versículo 33. Como, diante de tantas revelações, João Batista poderia estar em dúvida da identidade do Senhor? Talvez o que fazia João Batista questionar fosse sua perspectiva escatológica. Como a maioria dos judeus, João esperava pela redenção de Israel, por conseguinte, sua libertação da prisão. Na visão de João, o reino de Deus precisava se realizar com manifestações visíveis de poder político e militar. Assim, ao mencionar a Jesus se deveria esperar por outro, era como dar uma senha, a hora é agora, como pronunciando sua própria morte. Esta tem sido a perspectiva de muitos cristãos. Se Deus é poderoso, então o mal precisa cessar instantaneamente. Quem assim concebe a história não vislumbra a cruz no horizonte. Jesus, diante dos discípulos de João, cura muitos enfermos e liberta oprimidos. Então envia um recado a João, declarando o cumprimento da profecia em Isaías 35, versículo 5. Ouça. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. E, ainda em Isaías 61, o versículo 1, ouça. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar boas novas. Para, em seguida, concluir. Está em Lucas capítulo 7, o versículo 23. Bem-aventurado é aquele que não acha em mim motivo para tropeço. Observe os extremos. João preso e pessoas sendo curadas e libertas. Por certo, quem está no benefício direto do reino de Deus encontra motivos para ser grato. Contudo, quem sofre o ônus com o mundo caído pode desesperar-se. O recado de Jesus é algo assim. Podemos não compreender tudo quanto Deus faz ou nos acontece, mas temos o dever de confiar sempre em Deus. João, voltando-se ao povo,
Jesus, voltando-se ao povo, dá testemunho da grandeza do ministério de João, em que pese estar ele preso. Assim como as profecias indicavam o ministério de Jesus, algumas se referem a João Batista. Jesus a cita, está em Malaquias, capítulo 3, o versículo 1. Ouça: eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. O que observamos aqui é o valor da palavra de Deus como instrumento para compreendermos a realidade que vivemos, por mais adversa que ela seja. Naquele tempo, a multidão se dividiu em dois grupos, e devemos nos perguntar em qual grupo nos encontramos: os que reconheciam a justiça de Deus e se deixavam batizar nas águas, está em Lucas capítulo 7, o versículo 29, ou entre os que rejeitam o desígnio de Deus, desconsiderando as implicações constantes na palavra de Deus, está em Lucas capítulo 7, o versículo 30. A atitude sábia é aquele que medita na palavra e se deixa transformar por ela. O meu nome é César, usando da internet para compartilhar a palavra de Deus.